Vou estar resolvendo agora a prova 1 de circuitos do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina. A questão 1 aí fala sobre um gráfico de uma curva, de um sinal, né? A gente percebe que tem 3 retas aqui que compõem esse gráfico. A reta 1 vai de 0 a 1, menos 1. A reta 2 tem essa inclinação, a reta 3 tem essa inclinação, e aí o gráfico fica em 0 até uma nova repetição. A primeira análise desse gráfico é que o período dele, né, é 1. Ele começa em 0, tem toda a parte das retas aqui, e ele termina em 1, e aí o ciclo se repete. Então, o período é 1. Na questão A, o professor pede para resolver a função aí através de série de Fourier. Para isso, a gente precisa identificar as funções dessas retas e logo após colocar os coeficientes de Fourier para confeccionar aí a série. Na alternativa B ali, 1B, pede o RMS, né? E foi o que eu fiz aí. Na revisão da prova 1, aqui, né? Como eu falei, eu peguei 2 pontos de cada reta. A reta 1 tem ponto 0, 0. E o ponto 1.1 para x e menos 1 para y. E aqui temos o ponto 0.13 e 3 no ponto aqui. E outro ponto notável ali, 0.5 e 0 para y. Esses 3 pontos foram os pontos que eu utilizei para fazer as funções das 3 retas. A reta 1 tem ponto 0, 0, ponto A, e o ponto B, 1 e menos 0.1, né? O coeficiente linear angular deles é a variação y sobre x, e deu menos 10. E como ela cruza em 0, ela cruza aqui em 0, o coeficiente linear dele é 0. A reta 2 tem ponto 0.1 e menos 1 para y, e 0.3 e 3 para x. O coeficiente angular dele é variação y sobre x, né? Que deu 4 sobre 0.2, que deu 20, positivo. Apliquei o ponto B na função da reta, que é y igual a um coeficiente angular vezes x mais b, em que meu x é 0.3 e meu y é igual a 3. E obtive um coeficiente angular, um coeficiente linear aí de menos 3. O que é bem intuitivo, porque essa reta tem uma inclinação positiva, mas ela desce na parte negativa aqui, no menos 3. Na reta 3 eu tenho o mesmo ponto em comum, 0.3 e 3, e 0.5 e 0. Meu coeficiente angular ficou 3 sobre 0.2, que deu menos 15. E aí apliquei o ponto 1, que é o 0.3 para x e 3 para y, na minha função da reta, né? Que é o y igual a x mais b. E obtive aí um coeficiente linear de 7.5. E essa aí foi as 3 funções que eu achei ali, só fazendo análise do gráfico, né? E aí eu tenho que fazer os coeficientes de Fourier, que é o A0, o AN e o BN. O A0 é a integral do 0 a t da função dt. Como temos 3 retas, né? Isso aqui se dividiu em 3 integrais. De 0 a ponto 1 a primeira função, de 0.1 a 0.3 a função 2, e de 0.3 a 0.5 a função 3, que estão aqui as funções aqui que eu recopiei. Fazendo um pouco da integral aqui, substituindo esse limite de integração, cheguei num coeficiente aí, do A0 de 0.45. Já o AN e o BN é um pouco mais complicado, que é a função, o limite da função multiplicado pelo cosseno, o AN, e o BN é a função multiplicada pelo seno, né? E ainda multiplicado por 2 sobre o período. Como o período é 1, ficou o AN multiplicado por 2 vezes a integral. Como são 3 funções, ficou 3 integrais. E o BN é a mesma coisa, né?
2 sobre 1 deu 2. Os mesmos limites de integração aí, né? E ficou assim o BN. Colocando no software o AN ali, ficou 2 sobre 0 a 0,1 da primeira função, né? Vezes o cosseno. De 0,1 a 0,3 a segunda função, vezes o cosseno. E de 0,3 a 0,5 a terceira função ali, vezes o cosseno de n ômega 0 t, que aqui no caso no software eu utilizei o x. O ômega aqui é 2 sobre 2π sobre o período, como o período é 1, o ômega é 2π. E resultou em todo esse valor aqui em função de seno e cosseno. O cálculo do BN foi a mesma coisa, né? Porém, em vez de seno, eu fiz o cosseno utilizando seno, né? Então ficou o 2 multiplicado pelo limite de integração de 0,1 da primeira função, vezes 0,1 a 3 da segunda função, e 0,3 a 5 da terceira função. Resolvendo isso no software, eu obtive toda essa equação em função de seno e cosseno, e a multiplicação ali pelo 2, né? que teve a mesma coisa ali no AN. Para saber se esse resultado estava coerente ou não, eu fiz um programa no Octave. Coloquei meu n igual a 4. Fiz o meu de 0, o meu tempo aqui de 0 a 2, né? Que é a escala da função ali dada no problema, de 0 a 2, e de 0 a 4 milivolts, né? Então, fiz minha escala de 0 a 2 ao passo de 0,001. A minha frequência ficou 2π, como já foi dito, em t igual a 0. Abri um laço de repetição aqui, botei 1 para 1 até 30, para dar certinho a função. Só copiei ali na parte da programação ali da solução do AN-BN. Coloquei aqui o AN-BN. Fiz a série igual à série de Fourier, né, que a gente tem como somatório do A0 mais o AN vezes o cosseno e o BN vezes o seno. E a minha série vai ficar o T mais a série. O A0, como eu falei, deu 0,5, 45, eu pulei na mão. E a série de Fourier ali ficou em T mais o A0, sendo T a multiplicação ali do AN com cosseno e o BN com seno. Se tiver certo, vai gerar a mesma função, né? Demora um pouco. Aí, essa é a função que eu obtive fazendo a série de Fourier, né? Ficou muito próximo. E aqui, claro, ela começa um novo ciclo aqui, né? Então, foi muito próximo, hein, do que era para ser. Na questão 1.1.b, isso pede o RMS, né? O RMS a gente tem da fórmula que é a raiz do A0 ao quadrado mais 1/2 do somatório do AN ao quadrado. Esse AN ao quadrado nada mais é que o A0, o AN ao quadrado mais o BN ao quadrado. Então, o que eu teria que fazer aqui? O meu BN está aqui, só copiei ele, e o meu AN está aqui, e o meu BN está aqui. O que eu tinha que fazer aqui era substituir aqui o N dentro desse somatório ao quadrado, mais o BN, substituir com N aqui ao quadrado. E foi isso que eu fiz. Para N igual a 1, o meu AN, tudo isso daqui, com N igual a 1 ao quadrado, deu 0,5110. O meu BN com N igual a 1 deu isso aqui, ó, 0,7930. Isso aqui eu fiz na calculadora, HP. E aí, claro, né, colocando a fórmula do RMS, vai ficar o A0 ao quadrado, 0,45 ao quadrado, mais 1/2
da soma desses dois valores aqui. Ó. E isso aqui dá a minha resultante, que deu 0,87, para n igual a 1. Mas o professor sempre solicita para n igual a 4, né, que fica um resultado mais próximo do real. Então, eu fui substituindo n igual a 2, substituí 2 aqui e levei ao quadrado, deu esse valor, de 0,5394. O BN é a mesma coisa, substituí o valor aqui, deu um valor negativo no BN, deu valor negativo. E aí a soma desses quadrados eu estou em 0,6. 67,771. Né? Para n igual a 4 a mesma coisa. O AN deu isso daqui, multipliquei n por igual a 4. E a soma do resultado 1 mais o resultado 2 mais o resultado 3 e o resultado 4 deu o meu valor RMS ali de 1,0451. Que foi a questão que o professor pediu, o valor do RMS. Então, uma vez achado a função, fica fácil calcular o RMS, né? Uma vez que o RMS é dado por essa fórmula aqui, ó. O A0 ao quadrado mais meio do Azão ao quadrado, que nada mais é que a soma do AN mais BN ao quadrado, né? E substituindo o valor de N. E na questão 2, a gente tem esse circuito aqui, né? O sinal de entrada desse circuito é o mesmo do sinal da questão 1, né? Então eu vou utilizar aquelas funções das retas dentro dos limites. E na letra A é a corrente no resistor pela transformada de Fourier e o esboço da densidade espectral. E foi isso que eu fiz. Novamente fiz a demonstração aqui de como eu achei as funções. A minha função deu, da reta 1 deu menos 10t, da reta 2 deu 20t menos 3, e da reta 3 deu menos 15 mais 7,5. E tinha duas formas de resolver. Eu colocava isso na integral complexa, ou resolvia pelo conceito de derivada, né? Que foi o caminho que eu escolhi, que eu achei mais fácil. Então, derivando as três equações, me resulta em a primeira equação em menos 10, a segunda em 20 e a terceira em menos 15. E a reta 1 ela começa no ponto 0, a reta 2 ela começa no ponto 0,1 e a reta 3 ela começa no ponto 0,3. Então, essas retas, ao derivar, elas viram degrau. E esse degrau eu representei aqui, ó. Então, a derivada da primeira função saindo em zero fica menos 10, então um degrau é menos 10 e fica constante até a segunda derivada. A segunda derivada deu 20, então no ponto de saída da reta, que é o 0,1, ele dá um salto para 20. Então, ele tem um salto de menos 10 até 20 e fica constante até a terceira derivada. A terceira derivada deu menos 15, então ele salta de 20 para menos 15. Aonde? No ponto 0,3, que é o ponto da onde sai a reta. Aí, beleza. Fazendo a propriedade da derivada, eu tenho que, como eu derivei uma vez, eu tenho os degraus. Se eu derivar mais uma vez, eu tenho os impulsos. E foi isso que eu fiz aqui, ó, na esquerda. Derivando esse degrau, de novo, eu tenho um impulso deslocado no tempo t, até menos 10. E derivando esse degrau aqui, ó, que foi de menos 10 a 20, eu tenho um impulso positivo do valor de módulo de 30, com deslocamento de t menos 0,1. Né? Derivando esse outro degrau aqui, que ele sai de 20 até menos 15, eu tenho ali um módulo de 45. E como ele a derivada está para baixo, né? Fica menos 45, um degrau de defasamento de t menos 0,3, que é o ponto de partida da reta. Né?
E como o sinal é contínuo, né, ele ainda volta a zero antes de iniciar um ciclo. Então ele volta de menos 15 aqui até zero. Então eu tenho um impulso positivo aqui com módulo de 15, deslocado no ponto 0,5. E foi isso que eu fiz aqui. E então, como eu derivei duas vezes, eu sei que a derivada segunda em relação ao tempo é igual à soma dos meus impulsos. Então deu menos 10 impulso unitário t, mais 30 com impulso deslocado a 0,1, menos 35 com impulso deslocado a 0,3, mais o 15 ali com impulso deslocado a 0,5. Fazendo as devidas substituições da tabela,